Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes novamente aqui nesse espaço que, como eu sempre digo, é para que todos nós tenhamos condições de continuar circulando livremente. Bom, eu tenho alguns privilégios aqui com este trabalho para você que já acompanha a gente aqui pelas plataformas de streaming e agora pelo YouTube. Eu costumo dizer que eu tenho alguns privilégios e hoje é um dia que eu tenho um desses privilégios, porque eu tenho um convidado muito especial, uma pessoa que eu admiro como profissional, uma pessoa que eu admiro espiritualmente, mas que acima de tudo eu admiro como pessoa. Eu estou muito feliz em receber aqui hoje no Circulando o Flávio Barros. Flávio, querido, seja muito bem-vindo. Oi, Ale. Poxa, depois dessa apresentação, fiquei aqui até me sentindo assim, meu Deus, mereço tanto. Na verdade, a prazer é meu, a alegria é minha, o privilégio é meu de estar aqui conversando com você. Sei que você tem feito um trabalho tão bacana, tão bonito, né, tocando tantas pessoas sobre temas que são tão importantes, né? Ouvindo você falar, eu pensei, cara, é isso, a gente precisa circular, a gente precisa ser livre para circular por onde a gente quiser, né? Então, muito Exato. obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui, de verdade. Imagina, a gente que agradece muito, a gente vai ter um papo muito bacana hoje. Se eu fosse você, eu não sairia daí, porque é um segundinho só e a gente já volta. Esse é um espaço pensado para amplificar as nossas vozes, onde a liberdade de circular seja para todos, sem exceção. Para você que está circulando por aqui, pode entrar. Esse espaço também é para você. Vem comigo para mais um episódio do nosso podcast Circulando. Bom, estamos de volta aqui hoje, como eu disse para vocês, com uma pessoa muito querida, que é o Flávio Barros. Flávio, para a gente partir de algum ponto, como eu sempre digo aqui, primeiro, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui agora, como eu te disse, pelas plataformas de streaming ou pelo YouTube, não sabemos onde vamos chegar. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, então, quem é o Flávio para as pessoas conhecerem e depois a Maravilha. gente entra aqui na nossa pauta. Eu acho que a primeira coisa que eu trago como identidade minha é o fato de eu ser pai de santo. Então, eu sou um homem de terreiro, sou um pai de santo de Umbanda, eu sou um homem cisgênero, sou um homem gay, sou um homem de 44 anos, sou um profissional da área de diversidade, equidade e inclusão também, e sou pai de 3 gatos e um cachorro. E sou casado com o Thiago, né? Thiago, meu amor. Nossa, essa foi uma boa. Você falou que eu fiz uma boa apresentação, mas você se descreveu super bem. E aí, o nosso papo aqui começa exatamente por este ponto, né? A gente vai conversar hoje sobre um tema que, assim, o mundo inteiro vive sendo colocado em caixinhas. A gente, como pessoa LGBT, sabe muito bem disso, mas Sim. até para além da nossa questão, da nossa comunidade, o mundo costuma colocar todo mundo em caixinhas. E parece que essas caixinhas são cada vez mais separadas, né? Uma não pode estar junto com a outra, etc. E aí vem você, como você mesmo se apresentou, um homem gay, mas que também é pai de santo e que também é da Umbanda e mistura tudo isso numa pessoa só e fala, gente, é isso aqui, ó, a gente pode. Então, queria que Sim. você começasse contando assim, primeiro, como é que você chegou na Umbanda? Que caminhos foram para você chegar nesse Sim. momento? Bom, primeiro que assim, eu só fazendo um porém, o que você disse, que eu acho que é legal falar sobre isso, eu acho que nós somos múltiplos, né? Eu acho que colocar a gente em caixinhas ou classificar é só nos limitar, né? Eu tenho isso muito claro para mim. Mas a minha chegada na Umbanda não foi tão rápida, né? Como eu te falei, eu tenho 44 anos de idade e eu cheguei na Umbanda com 32, né? Eu tô há 12 anos já na religião, mas antes disso eu sempre tive um desejo muito grande e uma necessidade muito grande de estar próximo a algo que me conectasse a Deus. Então, desde pequeno, acho que isso faz parte também da minha identidade,
eu sempre busquei me conectar ao divino de alguma forma, né? Eu nasci dentro de uma casa onde minha mãe era evangélica, o meu pai era católico, então eu tenho lembranças assim de criança, de aos sábados acompanhar o meu pai indo até a igreja católica e às quartas-feiras acompanhando a minha mãe na igreja evangélica, né? Quando chegou no momento da adolescência, eu acho que algo me marcou muito, né? Então eu já comecei a me identificar e me entender como um homem gay. E ao mesmo tempo eu tinha uma culpa muito grande por conta disso, né? Então, vou imaginar que eu cresci dentro de uma casa nos anos 80, dentro de uma família que de alguma forma tinha o seu conservadorismo, com uma mãe que era evangélica e que constantemente me trazia alguns dados da Bíblia, né, com relação a isso, que me traziam muito medo. Então, quando eu tinha 15 anos, eu decidi entrar numa igreja evangélica e admito para ti que essa entrada minha na igreja evangélica, ela foi uma entrada muito em busca de não ter mais esses desejos que eu tinha, afetivo e sexuais, né? Isso foi por volta de quando eu tinha, como eu te falei, de 15 anos, e para mim foi um período que ao mesmo tempo eu sim me conectava a Deus, né? Porque é inegável, o desejo da gente se conectar a Deus nos leva a Deus. Então eu me conectava a Deus, mas ao mesmo tempo eu não me conectava comigo. Então eu vivi durante alguns anos dentro da igreja, mas sem viver a minha essência, a minha identidade, a minha sexualidade. E teve, desculpa te interromper, e teve um momento que deu um clique, alguma coisa? Foi algum momento ou foi um processo que foi Foi um, acontecendo? foi um processo, viu, Ale? De verdade, foi um processo lento, muito lento. Eu acho que alguns processos na minha vida eles são lentos, eles levam algum tempo para que eles se concretizem. E não foi diferente com relação à minha a minha identidade, ao encontrar e aceitar a minha identidade como um homem gay. Apenas com 23 anos, eu tomei a decisão de realmente viver a minha sexualidade plenamente. Até então, eu tentei de todas as formas negar a minha sexualidade e vivia a minha religiosidade como um homem evangélico. Quando eu tive 23 anos, eu tomei essa decisão, eu aceitei a minha sexualidade e quase que automaticamente aquele ambiente que eu frequentava me foi fechado, né? Então eu não tinha mais espaço dentro da igreja evangélica para exercer a minha fé. Eu depois, e eu estou dizendo de uma igreja evangélica tradicional, tá? Eu, na verdade, fiz ainda uma caminhada por igrejas evangélicas inclusivas, então eu fiz parte da Igreja para Todos, uma igreja que existia aqui em São Paulo até meados dos anos 2000, no comecinho dos anos 2000, e foi um processo, realmente. Então eu continuava exercendo a minha fé depois de uma igreja inclusiva, já não tinha mais nenhum grilo com relação à minha sexualidade, mas pouco a pouco eu comecei a não me entender mais dentro do espaço da igreja evangélica, porque, e aí com todo respeito às pessoas evangélicas, aqui eu não estou de forma alguma, né, como pai de santo, eu não estou aqui para falar nada contra nenhuma outra religião, mas eu particularmente comecei a não me sentir mais tão envolvido com a fé, né? Eu, na verdade me sentia ainda de alguma forma culpado. Era um discurso que mesmo numa igreja, inclusive, eu ainda sentia um peso de culpa, né? Um peso de pecado. E isso já começou a me incomodar bastante, porque eu já tinha um entendimento de que Deus não me trazia esse peso, de que Deus não me trazia essa culpa, esse medo. E aí eu tomei uma decisão de não mais ser evangélico, mas eu não tinha religião. Mas quando eu tomei essa decisão, ao mesmo tempo foi uma decisão que me trouxe a liberdade de poder conhecer outras religiões. E aí eu fiz um caminho que muitas pessoas fazem. Eu comecei a frequentar o kardecismo, comecei a estudar um pouco mais sobre o kardecismo, me senti muito bem conhecendo melhor o kardecismo, e depois eu acabei indo conhecer a Umbanda. E aí quando eu conheci a Umbanda, meu amigo,
quando o atabaque começou a tocar e eu me senti dentro daquele espaço, eu hoje entendo que, na verdade, eu me senti conectado aos meus ancestrais, né? A Umbanda me conecta aos meus ancestrais, mas naquele momento eu não sabia entender o que estava acontecendo ali, mas eu te digo que foi um momento onde eu realmente me senti pertencente a algo. E essa conexão que eu tanto busquei a minha vida inteira com Deus, ela na verdade se traduziu nessa minha conexão com Deus, com o Lorum, com os orixás e com os meus ancestrais. Foi algo muito especial e muito mágico para mim. Até hoje eu sinto meu coração bater e o meu olho brilhar quando eu falo da minha religião. Nossa, muito perfeito isso. E aí, Flávia, eu queria trazer um ponto aqui que é o seguinte. Primeiro, quando eu te disse que eu estou muito feliz de ter você aqui, além de todas as razões que eu já coloquei, eu Uhum, também estou feliz de ter você aqui por uma questão que é a seguinte. Me parece que as pessoas em geral, a própria sociedade e até a própria comunidade LGBT não conseguem entender que é possível você ter fé, você ter uma religião e sim. continuar sendo quem você é, né? Então, acho Uhum, que esse papo de hoje ele passa muito por isso. Então, a minha pergunta é a seguinte: você comentou um pouquinho agora da tua trajetória e você estava falando, houve um momento em que você tinha conflito com a tua sexualidade, houve um uhum, momento em que você gerou um certo conflito com a tua religião naquele momento e que as duas coisas não casaram, né? Até que você chega e conhece a Umbanda e o processo começa. Mas assim, meu ponto de partida é, a Umbanda é uma religião de matriz africana, certo? sim. Só isso já Uhum, tem um preconceito que a gente sabe social e que uhum, muitas coisas recaem sobre a questão da Umbanda e outras religiões de matriz africana, né? sim. E aí a minha pergunta é assim, como é que você lida com isso? Porque já existe tanto preconceito, né, com a gente que é da comunidade LGBT, ainda vem o preconceito da escolha da sua religião e você é um pai de santo, você cria um terreiro, como que isso tudo conversa? Como é que você lida com isso? Excelente pergunta, e eu acho que eu vou dividi-la em dois momentos para a resposta, tá? Primeiro, quando você fala de essa dificuldade que a gente, sendo da comunidade LGBTQIAP+, tem de se sentir parte de alguma fé ou de alguma religião. Eu olho isso como algo que realmente nos tiram, né? Eu acho que todos os grupos que são minorizados, todas as identidades que são subrepresentadas, elas passam por um processo onde nos querem tirar a nossa própria humanidade, né? Isso é algo impressionante e, infelizmente, um sistema muito bem articulado que existe. E eu vejo esse mesmo sistema muito bem articulado querendo negar a pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIAP+, a possibilidade de se conectar a Deus, principalmente dentro das religiões que são majoritárias, né? Então, falando do cristianismo principalmente, né? As religiões de matriz africana, por sua vez, elas não apresentam nenhum tipo de bloqueio ou de barreira para pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIAP+, ou para pessoas que sejam de quaisquer outras identidades, né? Então, a religião de matriz africana, ela já é aberta a essas identidades. Isso, para mim, foi como um refúgio quando eu entendi e conheci essa religião. Então eu entendo que nem todas as religiões estão com as portas fechadas para as pessoas dessa comunidade, né? Não apenas as religiões de matriz africanas, mas também existem outras religiões que estão de portas abertas para pessoas que fazem parte dessa comunidade. Então essa acho que a primeira parte da sua pergunta. Quando eu olho para a segunda, aí a gente tem que entender que a gente faz parte de um país que é estruturalmente racista. As religiões de matriz africanas, elas são perseguição, mas na verdade é um racismo religioso, né? Muitas instituições do nosso país, elas são baseadas em ações, em atitudes racistas. O mesmo acontece, infelizmente, com as nossas religiões que são condenadas não por serem uma religião que cultua orixás ou uma
Não, é uma religião condenada porque é uma religião que vem das pessoas pretas, que vem de África, né? Esse é o motivo pelo qual a Umbanda ou o Candomblé, ele é tão perseguido no nosso país, né? Então, acho que quando a gente entende isso, a gente consegue entender claramente o motivo dessa perseguição. Agora, como que a gente vai se posicionar, né? E como isso me afeta, eu acho que eu, desde sempre, sendo um homem gay, um homem também periférico, eu passei por diversos tipos de discriminação, né? Sendo um homem de terreiro hoje, eu sinto sim mais uma, né? Muitas pessoas, quando eu falo sobre a minha fé, quando eu falo sobre o fato de ser pai de santo, é nítido, estampado no rosto dessas pessoas, um, um certo receio, uma discriminação, um racismo estampado no olho dessas pessoas, né? Mesmo eu não sendo um homem preto, eu sofro racismo religioso, porque a minha religião é uma religião de pessoas pretas, né? Então, isso infelizmente acontece bastante. São as camadas, né? E aí eu queria partir desse ponto assim. Eu me lembro claramente, muito claramente, inclusive, da Uhum, primeira conversa que eu tive com você e com o Tiago, que é o seu marido, e que eu fiquei, além de muito encantado com todo o processo de vocês dois, como pessoas e etc., eu fiquei muito encantado com a maneira como vocês me explicaram algumas questões relacionadas às religiões de matriz africana em geral, mas associando isso muito ao processo histórico e aí esse recorte que tem que você acabou de colocar de um preconceito porque é uma religião de matriz africana, num país onde a gente sabe que é um país racista, uhum, preconceituoso. uhum. Então, eu queria dar um passinho atrás, assim, e eu fiquei muito impressionado, de novo, e muito impactado naquele dia, quando vocês começaram a me explicar algumas coisas sobre a Umbanda, né? Tanto que eu me lembro de dizer para vocês, assim, que eu sabia que a Umbanda era uma religião de matriz africana, perdão, mas que ela tinha nascido no Brasil. E eu me lembro que aí vocês, o Thiago e você estavam me falando sobre isso. Não, não é isso. Aquele dia foi tão esclarecedor, então eu queria assim como eu fui impactado, se você puder Uhum, explicar um pouquinho para todo mundo que está vendo a gente agora assim. Primeiro, da onde sim. vem a Umbanda? Qual é a principal diferença, por exemplo, entre a Umbanda e o Candomblé? E qual que é o processo histórico da constituição da Umbanda no Brasil? A gente, na verdade, tem uma narrativa, de alguma forma, que muitas vertentes da Umbanda utilizam, dizendo que a Umbanda ela é brasileira, que a Umbanda nasceu em 1908, uh, através de Zélio Fernandino de Moraes, num centro do kardecismo, né? Então, eu, inclusive, quando cheguei na Umbanda, eu ouvi essa história como sendo a história verdadeira, tá? Anos depois, eu fui entender claramente, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai tendo mais letramento, a gente tem a obrigação de esclarecer as coisas. Então, não, isso não aconteceu. A Umbanda não nasce em 1908. Eu costumo dizer, principalmente nas aberturas do terreiro, que para mim a Umbanda nasce quando chega a primeira pessoa escravizada, o primeiro negro escravizado no Brasil, né? A Umbanda, ela é um culto aos nossos ancestrais. Quando nós vamos olhar para a África, nós olhamos a existência desse culto à nossa ancestralidade, como algo que já acontecia muito, né? E de uma maneira muito grande pela população que a gente pode dizer Bantu, né? Então, claro que a gente está falando de muitos povos, não é um único povo, mas a gente tem um tronco linguístico que os aproxima, então a gente pode dizer desse tronco linguístico Bantu. Essa população, ela, na verdade, ocupava, no momento em que os colonizadores, entre aspas, chegam ao Brasil, né, os conquistadores portugueses, quando eles chegam aqui no Brasil, a gente está falando de uma população que na África já abrangia o meio da África até mais ou menos o sul da África. Então, desde a região de Angola, do Congo, ao centro da África até o sul, né? Então, era uma região gigantesca.
E nessa região, as populações que ali habitavam, elas já cultuavam os seus ancestrais. Quando eles chegam aqui, obviamente que eles começam a reproduzir esse culto, né? A gente está falando de um culto de origem mais dos bantus, né? O candomblé, ele já vem mais com uma origem mais aproximada dos povos iorubás, tá? A maneira de culto aos orixás, a maneira como eles cultuavam, né, a sua ancestralidade, os orixás, ela é um pouco diferente. Então, quando se chega aqui no Brasil, a gente tem duas vertentes diferentes, que obviamente se aproximam, se sincretizam de muitas formas, né? Então, eu estava conversando até, inclusive, algumas semanas com um pai de santo que me dizia, não existe essa ideia de uma umbanda pura, de um candomblé puro. Nós estamos falando de duas religiões de matriz africanas, de povos que se encontram aqui debaixo das piores condições, né? Diante do maior terror que eu acredito que aconteceu nesse mundo, que foi a escravidão, e, obviamente, essas religiões essas formas de culto se aproximam bastante, tá? Então, a gente tem, sim, intersecções entre essas religiões. De qualquer forma, esse culto aos nossos ancestrais, ele já acontecia aqui, e a gente tem alguns registros históricos, né, que mostram isso. Existe um livro chamado Religiões Negras no Brasil, que é um livro excelente para quem quer entender e estudar um pouquinho mais sobre isso. Existe também muita coisa sendo postada pelo pai Guilherme Watanabe, pelo pai David Dias, são conhecedores desse tema. O pai Guilherme Watanabe tem um curso excelente para quem quer repensar a história da Umbanda, então eu também indico para quem quer se aprofundar nesse tema esse curso, mas a gente tem claramente que a gente, muito antes de 1908, já exercia o culto aos nossos ancestrais com similaridades muito grandes à maneira como a gente exerce o nosso culto hoje. Então, dentro desses relatos, a gente tem relato de Luzia Pinta, a gente tem relatos de Juca Rosa, de Pai Gavião. Então, a gente está falando de relatos diferentes e muito anteriores a 1908. Quem tiver interesse também pode pesquisar um pouquinho sobre esses nomes que eu acabo de falar e vai ter a confirmação de que a Umbanda, ela é muito antiga e ela vem de África. A gente apenas reproduz. Obviamente, com mudanças, né? Os povos africanos quando chegam aqui, eles buscam cultuar os ancestrais dessa terra. Quem eram os ancestrais dessa terra? Os povos originários, né? Então, os povos indígenas. Quando chegam aqui, existe já um encontro, já tem aí uma outra influência, uma outra maneira de se cultuar a ancestralidade. Então, sim, a Umbanda, ela traz um pouco dessas heranças, né? Mas a origem da Umbanda, ela é africana, ela é uma religião afrodiaspórica. A gente exercita essa religião aqui hoje, mas a origem dela não é brasileira, a origem dela é preta e a origem dela é africana. Uau, que aula! Imagina. Quando você falava, Flávio, desculpa te interromper, muitos insights aqui foram me passando pela cabeça, né? Obviamente, alguns deles talvez muito baseados na minha vivência como um homem branco e que não vivencio muitas das questões que pessoas pretas, negras vivenciam, mas eu tenho certeza que muitos insights também são abertos na mente de pessoas que sequer antes paravam para pensar sobre essas questões. E quando você fala da Umbanda, e falo isso por conhecimento de causa também, é um espaço de muito acolhimento, né? Você falou disso agora há pouco, assim, que todas as pessoas são bem-vindas, todas as pessoas são aceitas como elas são. Você acredita que a Umbanda, por ter estas características, ela tem aproximado a população LGBT ou isso é uma questão independente na tua visão? Eu acho que sim e não, tá? Essa é uma resposta dupla. Eu acho que a gente tem que entender e verificar quais são os espaços, quais são os terreiros que a gente está falando. Existem terreiros que são completamente abertos, completamente inclusivos para a população, para a comunidade LGBTQIAP+. Ao mesmo tempo, existem terreiros
onde pessoas dessa comunidade podem não se sentir tão à vontade. Eu tenho relatos de quando ainda é, fazia parte de outros terreiros, em que eu ouvi muitas vezes piadas homofóbicas, brincadeiras homofóbicas, né, brincadeiras racistas. Então a gente está falando de espaços onde não há esse entendimento e esse esclarecimento. Por mais que os guias ancestrais tragam ensinamentos que são ensinamentos de inclusão, se essas pessoas não tiverem, as pessoas que vivem essa religião, não tiverem um mínimo entendimento racial, social, de gênero, de sexualidade, essas pessoas elas vão reproduzir todas as violências que elas vivem em outros espaços da nossa sociedade. Não é por um terreiro existir que esse terreiro se torna automaticamente inclusivo, né? Então eu acho que esse é um ponto, por isso que eu digo que sim e não. Se for um terreiro onde as pessoas ainda não conseguiram entender tudo isso que a gente estava conversando, possivelmente pessoas de grupos minorizados, inclusive pessoas pretas, vão passar situações de opressão dentro desses espaços. Porém, por outro lado, existem muitos terreiros, e eu tenho orgulho de dizer que o meu terreiro é um terreiro onde a gente busca incluir todas as pessoas, é um terreiro onde a gente não aceita nenhum tipo de opressão a nenhuma pessoa, porque se nós formos parar e olhar, a gente vai olhar que todos os guias ancestrais que nós cultuamos, de alguma forma, quando eles estavam vivendo em vida, eles passaram algum tipo de discriminação, algum tipo de opressão dessa nossa sociedade, né? A gente está falando de uma sociedade, historicamente, durante muito tempo, que perpetua todos esses males que a gente estava conversando: racismo, machismo, transfobia, homofobia. Então, se nós não olhamos para os nossos espaços, nós não nos desconstruímos de todas essas discriminações que fazem parte, muitas vezes, da maneira como nós recebemos a nossa educação nas nossas casas, da maneira como a gente recebe a educação nas nossas escolas, quando a gente chegar nesse terreiro, esse terreiro vai continuar perpetuando todo tipo de opressão. Então, eu acho que é muito importante que a gente faça esse movimento, ter esse espaço, por exemplo, que a gente está conversando aqui, é mais um espaço para que pessoas que são dessa religião possam olhar e olhar para si próprios e entender o que eu tenho feito, como eu tenho feito, né? Quem faz parte, anteontem eu tive gira no terreiro e uma das coisas que eu falei na abertura para os nossos visitantes foi isso: não adianta vocês virem aqui, beberem, receberem todo o axé dessa casa, terem toda a orientação e a ajuda dos nossos guias ancestrais, se vocês, quando saírem dessa porta, desse terreiro, continuarem sendo racistas, sendo machistas, sendo homofóbicos, transfóbicos, ou qualquer outro tipo de discriminação, apresentando qualquer outro tipo de discriminação. É necessário que as pessoas façam uma mudança e que entendam e que honrem toda essa cultura e herança que os povos africanos trouxeram para a gente através dessa religião, né? De alguma maneira, te ouvindo, a gente pode dizer que tem aí também um trabalho político, não político no sentido partidário, tá? Não é Uhum, disso que eu tô uhum, falando. sim, Mas a política como emancipação, a política como esse espaço para discussão social. E quando você falava, totalmente, me veio isso. A gente pode dizer que sim? totalmente, totalmente. O terreiro, ele é um espaço de libertação. O terreiro é um espaço de cura. O terreiro é um espaço de mudança para a vida das pessoas. Ele automaticamente ele é um espaço político. Dentro de um terreiro que não faz política, inclusive, eu desconfiaria. Hoje eu desconfio muito. Para mim é muito importante que os terreiros tenham um posicionamento claro. Como que um terreiro, ou como que pessoas que fazem parte de um terreiro podem se aliar a grupos ou a pessoas que têm políticas contrárias à existência de um terreiro, contrárias à existência de pessoas pretas, contrária à existência de mulheres, contrária à existência
das pessoas da nossa comunidade LGBTQIAP+. Então, assim, uma coisa não se desconecta da outra, né? Os terreiros que não entenderam isso, na verdade, eles estão, de alguma forma, fazendo um desserviço à sua própria comunidade, porque a sua própria comunidade não está entendendo o seu papel político e de libertação que faz parte da existência e que faz parte de uma ideologia de terreiro. Brilhante isso, assim, se eu pudesse definir essa sua fala, eu diria que brilhante, porque assim, de novo, voltando a uma questão da essência, né? Você Uhum, começou aqui, perdão, explicando pra gente a origem histórica da Umbanda, e você perpassou aí todos os processos históricos e também falando sobre o preconceito, né? Então, assim, se a gente tem este lugar e a coisa não conversa com toda esta história, me parece muito incoerente. Então eu exato. fico muito contente de poder dizer isso, que é sim um espaço político, né? Sim. E aí, nessa mesma linha, Flávio, eu queria te fazer uma outra pergunta. Primeiro, vou fazer duas perguntas muito leigas, que eu acho que é super importante, porque pessoas que estão ouvindo e vendo a gente agora, a gente pode estar fazendo um letramento aqui agora, né? A Uhum. primeira coisa, muito rapidamente, basicamente, o que é o axé? O axé é vida, é força vital. O axé, ele é aquilo que nos move. Especial isso. Agora, Uhum, quando vocês dizem, né, e quando vocês usam, eu estou dizendo vocês no sentido de alguém que pratica a Umbanda, que, né, que tem esta religião como a sua religião, eu sinto que quando vocês falam axé, isso vem carregado de uhum, uma potência, isso vem carregado de um empoderamento que é muito próprio, é a minha leitura, tá? uhum, uhum. Isso tem a ver também com o processo histórico, porque assim, se eu entrar num processo histórico, a gente vai lembrar do processo das senzalas, de tudo como isso acontecia, e que eu agora fico imaginando que o momento em que essas pessoas tinham para manifestar sua fé era um momento muito delas, e ali era um espaço só delas. Ali era um lugar que elas podiam se autoafirmar, que ninguém ia meter o dedo, que ninguém ia dizer você não pode, você não é capaz, você não é merecedor. Então, quando vocês falam axé, a minha leitura é de que é uma palavra, além de tudo isso que você falou, de muito empoderamento, entende? Eu acho que sim, eu acho que a gente também traz um significado para a gente de identidade, né? Quando a gente fala axé, por exemplo, eu tenho muito costume de alguém falar, olha, tomara que isso aconteça, axé, isso aconteceu, axé, né? Isso se ressignifica também de alguma forma, né, pra gente. A gente tem uma palavra que de alguma forma hoje ela simboliza de alguma forma também toda essa luta que a gente está falando, né? Quando eu me identifico como uma pessoa de axé, e eu tenho orgulho de ser uma pessoa de axé, tenho orgulho de ser uma pessoa de terreiro, eu estou ressignificando também essa palavra e eu estou colocando isso de uma maneira muito clara para as outras pessoas. Eu tenho orgulho, eu sou do axé, né? Isso, de alguma forma, hoje, eu acho que também traz como um componente de identidade para nós que somos de terreiro, né? Então, acho que talvez seja isso que você se refere, né? Essa potência travestida através dessa palavra. E aí, Flávio, tem mais uma coisa que eu percebo que, assim, eu acho que vou chamar de trabalho, tá? Que a Umbanda faz, tem também um processo que é transversal. Porque quando você diz, eu tenho orgulho da minha religião, eu tenho orgulho da minha identidade. Você usou várias vezes a palavra orgulho aqui, e a Uhum, maneira como você está vestido, é claro essa manifestação desse orgulho. Isso diz muito do Flávio, que ele pode, que ele é a essência dele. Quando a gente olha para a nossa comunidade LGBTQIAPN+, a gente sabe o quanto nos foi tirado esse direito historicamente. Então, quando uhum, você entra numa religião em que isso é estimulado, vá lá, tenha orgulho, seja quem você é, uhum, fale, seja sincero, você pode fazer isso.
entende que existe um efeito também, eu vou chamar de colateral, tá? Porque não me veio outra palavra agora. Uhum, uhum. Nesse sentido também, sabe? Eu acho que vocês contribuem muito como religião também para esse empoderamento das pessoas em geral. E eu usei aqui agora a nossa comunidade, mas eu posso transpor isso, por exemplo, para a questão racial. Eu posso transpor isso, por exemplo, para a questão de gênero, né? Sim, Quando uma mulher vai lá e, como eu já tive o privilégio de estar no seu terreiro, quando uma mulher tá ali e ela ouve isso e diz: você pode, você é capaz, vai lá e isso é possível, você está empoderando também essa mulher, totalmente. essas pessoas. Então, eu acho que esse espaço de vocês, se você me permite essa observação, ele é tão político, ele é tão forte, ele é tão potente que ele vai para além. Existem esses Uhum. efeitos, eu estou chamando de colateral porque não me vem outra palavra agora, mas é muito para dizer que, assim, eu acho que esse orgulho todo que vocês manifestam é o orgulho que a gente precisa carregar no peito também como pessoa LGBT, sabe? Axé. Axé. É Eu sobre acho que, isso. sim, eu acho que terreiro é um espaço de emancipação, né? É impossível que uma pessoa que faça parte de uma comunidade e vivencie isso no seu dia a dia, que tenha contato constante com os seus ancestrais, com os seus orixás, é impossível que essa pessoa não se torne livre. E eu acho que essa é a base da nossa religião. Então, eu tenho o meu próprio relato, né? Eu lembro quando eu cheguei na religião, cheguei cheio de traumas, cheio de medos, com muitas inseguranças, inseguranças que, na verdade, iam além, muito além da questão da minha sexualidade. Elas chegavam à minha vida profissional, elas chegavam à maneira como eu tinha os meus relacionamentos amorosos. Então, tudo isso, de alguma forma, foi curado através da prática da minha religião, porque a minha religião, ela nos ensina exatamente isso. Primeiro, um grande ensinamento que a religião me traz primeiro você, depois você, depois você. Né? Se eu não me cuido, se eu não me valorizo, se eu não me amo, se eu não vejo em mim, identifico em mim as minhas potencialidades, como que eu vou conseguir viver bem? Eu não vivo bem, né? Então, a Umbanda ela traz isso, a Umbanda instiga isso para todas as pessoas que fazem parte das suas comunidades, né? Se aceitem, se amem, se valorizem, se cuidem, se protejam, se respeitem, né? Se eu não me respeito, ninguém me respeita. Se eu não me amo, ninguém me ama. Se eu não me posiciono, ninguém vai se posicionar por mim, né? É algo libertador. Esse movimento da Umbanda, ele acontece principalmente para pessoas que chegam de grupos subrepresentados, de grupos que são minorizados na nossa sociedade. Quando chegam a um espaço desse e isso é de alguma forma ressignificado, né? A Umbanda faz o seu papel. O seu papel é esse, né? Perfeito, perfeito, Flávio. Eu queria, ainda na nossa linha de raciocínio, mas mudando um pouquinho da Uhum, pauta aqui dentro, sim. o que significa ser um pai de santo? Um pai de filhos, de filhas e de filhos. Eu entendo isso como a primeira definição de um pai de santo, tá? Então, eu hoje sou pai de uma família de santo. Então, e é pai mesmo, né? É pai, tem filha, tem filho, tem filho. A gente se entende, a gente se ajuda, a gente se apoia. Eu, de alguma forma, tenho responsabilidades sobre todas essas pessoas, né? É, a minha missão é poder ajudar essas pessoas dentro desse processo que a gente estava falando, esse processo de se identificar, de olhar para si próprio, de olhar todas as suas potencialidades e de ir para cima, e de ir para a vida, e de ir para esse grande mercado de Exu, que é a vida, né? Ir para a rua, ir para as boas trocas que Exu pode nos trazer. Né? Então, a minha missão como pai de santo, antes de qualquer outra coisa, é ser pai, é ajudar, é orientar, é cuidar, é direcionar, é buscar mais e mais conhecimento, é trazer para essas pessoas novos entendimentos sobre a nossa própria religião e sobre eles próprios.
Perfeito. E Flávio, assim, de novo na linha de pessoas que estão ouvindo que são leigas. Primeiro, Uhum. existe uma formação para ser pai de santo dentro da Umbanda? E o segundo ponto é uma escolha da pessoa? É uma escolha espiritual? Você é escolhido para ser pai de santo? É um processo voluntariado? Explica isso melhor pra Eu, gente. primeiro, eu acho que eu não tenho autonomia para dizer que existe um único caminho para se tornar pai de santo, tá? Longe de mim dizer isso. Existem, sim, cursos de formação sacerdotal, mas eu acho que o mais importante é o caminho dessa pessoa, né? Muitas vertentes da nossa religião não buscam essa formação em cursos, através de cursos, e sim através do tempo, a vivência diária dentro de um terreiro, né? O tempo que você passa ali, a dedicação que você traz para esse espaço, os aprendizados que são passados de maneira oral pelos mais velhos, pelos nossos guias ancestrais. Eu acho que isso é o mais importante. É assim que a gente se forma pai de santo na sua própria vivência da sua religião, né? Eu acho que essa formação, para mim, ela é a mais importante, tá? Eu fiz um curso de formação porque eu queria me aprofundar de alguma forma, entender um pouco mais uma linha de Umbanda, uma dessas vertentes, né? Mas eu não posso colocar isso como uma única maneira, sabe? Eu seria extremamente leviano se eu dissesse isso, porque muito pelo contrário, tá? E aí você me traz uma pergunta também, que é como isso se apresenta pra gente. Eu também não tenho uma maneira única de como isso se apresenta pra gente. Para mim, se apresentou de uma maneira muito natural, muito orgânica, né? Eu tenho muito respeito e muito afeto a todas as pessoas que cuidaram de mim e do meu ori antes de eu me tornar pai de santo. Então, meus pai e mãe de santo que cuidaram de mim antes. Mas a maneira como foi uma maneira totalmente, no meu caso, direcionada pelos meus guias ancestrais. Chegou um momento onde eu já sentia isso, já tinha algum tempo, já tinha alguns anos. Eu, de alguma forma, relutava com relação a isso, até que chegou um momento onde eu também não me via mais pertencendo e participando de nenhuma outra comunidade. E aí os meus guias ancestrais claramente me disseram que era esse o momento e que eu deveria tomar e dar esse passo, tomar essa decisão e dar esse passo. Comigo foi dessa forma que aconteceu. Claro que eu estou simplificando muito aqui, né, Sim, para que imagina. possa caber aqui dentro dessa nossa conversa, mas foi um caminho de muito tempo até chegar a essa decisão. E eu te digo que, por mais receio e medo que eu tinha, né, de dar este passo, eu tive muito muito claramente para mim o apoio dos meus orixás e dos meus guias ancestrais, até hoje, né? Antes de começar cada gira, a gente sente um friozinho na barriga, mas a gente entende que a gente está fazendo o que tem que ser feito. E no final a gente entende que a condução é totalmente deles, né? Eu me sinto como na verdade, alguém que de alguma forma coparticipa dessa criação desse terreiro, né? Claro que existe uma parte minha, mas existe uma parte muito grande de todos os ancestrais e também dos meus filhos, filhas e filhos de santo. Nós somos uma comunidade onde juntos nós estamos crescendo, juntos nós estamos aprendendo, né? Ontem mesmo eu tive uma situação com uma filha de santo que eu conversei com ela sobre uma situação que tinha acontecido e no final dessa conversa ela me disse: "Nossa, pai, obrigado por ter me falado isso, porque eu estou aprendendo." E eu disse: "É isso, nós estamos aprendendo." É constante. O aprendizado dentro de uma religião como a nossa, ele é diário, ele é constante. A gente não pode dizer que sabe tudo. A gente está aprendendo. É pouco a pouco, é dia a dia, né? Flávio, tem uma coisa enquanto você falava, e obviamente, assim, de novo, né, os meus insights aqui, quando estou te ouvindo aqui do outro lado, entre aspas, tem uma questão também que eu percebo que, de novo, perpassa pela nossa questão da comunidade LGBT, né, e LGBT aqui no sentido de abreviação, tá? Uhum. Eu acho muito representativo quando a gente tem um homem gay como pai de santo.
E acho, na minha visão, que essa representatividade ela passa por muitos lugares. Primeiro porque, assim, eu entendo tudo o que você disse, é um processo democrático, é coparticipativo, isso ficou muito claro. Mas existe uma liderança. Eu não estou falando de poder, eu não estou falando de domínio, eu estou falando de liderança, né? Sim. E quando você tem um homem gay, ou poderia ser uma mãe de santo, uma mulher lésbica, né? Eu estou falando, usando o seu exemplo, mas poderia ser também outra pessoa da nossa comunidade. Eu acho que é tão potente e é tão representativo, porque assim, a vida inteira nos disseram, você não pode, isso não é para você. Você até pode ser gay, mas fica lá quietinho no seu canto. Eu tenho certeza que muitas pessoas se identificam com essa fala que eu estou dizendo aqui agora. E aí vem você, um pai de santo que também é gay. Acho isso muito representativo, sabe? E quando eu vejo isso, eu sinto que a gente precisa ter mais espaços para discutir esse assunto. Acho que esse é um deles, mas a gente precisa ter muitos outros espaços para discutir isso. Porque, de novo, parece que a gente foi ficando dentro das caixinhas. E a Uhum. gente, como comunidade, precisa lembrar de uma coisa: tem caixinha que nos colocam e tem caixinha que a gente está se colocando lá dentro. Então, quando eu digo tudo isso para você, é para dizer o seguinte: primeiro, eu acho que é muito representativo o que você faz, e eu acho que você acaba inspirando outras pessoas da nossa comunidade a falar: nossa, né? Estão vendo e ouvindo a gente aqui agora falar: se ele pode, eu também posso. Se isso é possível para ele manifestar a fé dele dessa forma, ser um pai de santo, isso também é muito possível para mim. Então, eu acho que é extremamente representativo isso que você faz. E aí vem uma dúvida nesse sentido. No ambiente corporativo, não precisa citar nomes se você não quiser, você já sofreu algum preconceito por ser pai de santo, por exemplo? Olha, não verbalizado, tá? São aquelas microagressões que a gente percebe e quem faz parte da nossa comunidade ou de outros grupos subrepresentados entende às vezes claramente num olhar, numa fala, né? Então, de forma velada, eu entendo que sim, tá? Mas nunca, porque também hoje, Ale, eu tô em um momento já da minha vida em que eu não me permito mais. Eu já, infelizmente, já permiti isso durante muito tempo, mas hoje, com 44 anos, eu acho que, com a vivência que eu já tenho da minha vida, eu não me permito mais passar por esse tipo de situação. Então, é, as pessoas sabem que se disserem alguma coisa que me fere, se disserem alguma coisa que abertamente discrimina a minha pessoa, não só a minha pessoa, mas as pessoas que estão ao meu redor, porque eu me posiciono sim com uma atitude totalmente antirracista, antimachista, anti-LGBTI mais fóbica, ou anticapacitista, ou qualquer outro tipo de discriminação, eu me posiciono de uma maneira veementemente contrária a todo tipo de a discriminação que possa aparecer, né? Denunciando, falando, né? Eu não admito mais, eu não tolero mais, né? Durante muito tempo, e falando de mundo corporativo, durante muito tempo eu não falei sobre a minha sexualidade, né, em diferentes empresas, né, falando agora realmente do mundo corporativo pelas quais eu passei. Eu não me sentia à vontade em ser quem eu sou, né? Então, o nome masculino de um namorado se transformava num nome feminino, onde eu não falava, onde eu tentava ao máximo segurar minha própria espontaneidade por conta da maneira como eu me comunico, até que isso foi uma violência tão grande para mim, né, durante tantos anos. Eu lembro de um chefe meu que ele era o CEO da empresa, e ele passou um dia ao lado da minha mesa, eu estava rindo, e ele me proibiu de rir. Isso aconteceu comigo, né? E não faz muito tempo, a gente está em 2023, isso aconteceu em 2011, né? Uau. 2010, 2011, né? Obviamente, ele não disse o porquê, mas a gente sabe o porquê, né? Porque a minha espontaneidade, de alguma forma, incomodava ele dentro de todo alto da homofobia que ele carrega.
Então, isso tudo são agressões e microagressões que também me marcam, que também fazem parte da minha história. Isso para mim, esse exemplo que eu te dei, de vez em quando eu conto esse exemplo para algumas pessoas, o pessoal fala, meu Deus, como assim? Pois é, isso realmente aconteceu comigo. E foi a partir desse exemplo que eu tive um entendimento claro de que eu não ia mais aceitar, nunca mais, fazer parte de um lugar onde eu não fosse verdadeiramente aceito como eu sou. Foi aí que eu tomei uma decisão. Hoje eu só trabalho em empresas onde no momento em que eu estou passando por um processo seletivo, eu já falo claramente sobre a minha sexualidade, claramente sobre o meu marido, sobre a minha família, sobre quem eu sou. Porque se essa empresa não está aberta, né, para mim, eu não posso fazer parte dessa empresa, eu não quero, né? Não quero estar num ambiente onde eu vou sofrer discriminação, né? Eu acho que da mesma forma, quando a gente leva isso para minha religião, eu também não quero estar em um espaço onde eu não seja aceito como um homem de terreiro, como um pai de santo, né? Se eu percebo isso, eu não estarei ali, né? Claro que eu tenho o privilégio hoje de dizer isso, né? Depois de muito tempo, e eu sei que infelizmente nem todas as pessoas podem fazer isso. Eu sei que infelizmente muitas pessoas ainda hoje têm que se submeter a espaços onde infelizmente elas sofrem esse tipo de discriminação, mas para mim, a gente tem que denunciar, né? A gente não pode ficar quieto, a gente tem que dizer, a gente tem que falar. Sendo um profissional da área de diversidade, equidade e inclusão, eu sempre incentivo todas as pessoas das empresas onde eu já passei a denunciarem qualquer tipo de discriminação que elas possam ser vítimas ou serem testemunha, mesmo que seja de outra pessoa. A gente tem que se posicionar, a gente tem que dizer. A gente tem que dizer, até aqui eu não aceito, né? Infelizmente, algumas pessoas vão sofrer retaliações por conta disso, mas é um processo, né? Eu, de alguma forma, e também sendo um pai de santo, entendendo que a Umbanda, ela honra aos nossos ancestrais, eu olho muito para os nossos ancestrais da comunidade LGBTQIAP+, que viveram e que vieram antes da gente. Se a gente está aqui hoje num espaço onde eu posso falar abertamente para você da minha sexualidade, da minha fé, eu devo isso a todos os nossos ancestrais da comunidade LGBTQIAP+, que sofreram e que muitos deles morreram para que a gente estivesse aqui. Então, hoje, é nossa responsabilidade honrar os nossos ancestrais LGBTQIAP+, que vieram antes e, de alguma forma, avançar para as novas gerações que estão chegando, né? Perfeito e potente isso que você diz. Eu queria continuar nessa nossa fala aqui para Uhum. um tema que é sobre né, você trabalha com diversidade, equidade e inclusão. São Uhum. três palavrinhas, mas que são muito significativas, né? E antes de entrar nisso, eu queria só fazer um adendo nisso que você colocou, que é o seguinte: entendo perfeitamente o que você disse, concordo, assina embaixo. Acho que este é o caminho que nós precisamos trilhar. Mas também tem muita gente do nosso lado que ainda não consegue, né, ter este posicionamento, que ainda não consegue ter esta força. E aí entra uma questão que é: você, que já Uhum. conseguimos estar nesse lugar, a gente também precisa dar a mão para essa pessoa e falar: Sem, vamos lá, você não tá sozinho. Eu tô sem aqui com dúvida, você. Eu sei que você talvez sozinho pense que não, mas nós estamos juntos. E sem falo dúvida. isso, Flávio, porque eu tenho conversado muito aqui no podcast e assim, felizmente com pessoas muito distintas, inclusive com pessoas de política e assim, políticos de verdade no sentido partidário, sabe? E cada vez mais está claro isso para mim. Nós precisamos deixar de ser uma população LGBT para nos tornarmos cada vez mais uma comunidade LGBT. E ser comunidade passa por isso também. É olhar Super, a pessoa que está ali do seu lado e falar: você não está conseguindo sozinho, aqui ó, tô com você. super, super. Né? E isso, Flávio, assim, vem de uma potência. E vou te falar de uma outra coisa que eu ouvi outro dia, até para voltar aqui para o outro assunto, mas que eu acho que é tão significativo, que é o seguinte: por que eu tô falando disso? Vamos pegar a parada do orgulho LGBT, tá?
Quando você está no metrô, quando você está na rua, quando você está em espaços públicos, muitos de nós têm medo, têm receio. Isso porque eu estou falando de um lugar no meu lugar que sou um homem branco e cis, né? Se a gente começa a colocar camadas em cima disso, pessoas pretas, pessoas trans, aí o negócio se potencializa, Total, né? total. Agora, vê se alguém fala alguma coisa ou mexe com alguém que está no metrô no dia da parada. É verdade. Porque somos muitos, porque É ali a verdade. gente está se É representando. verdade, Entende? exato. Concordo 100%. E eu acho que é isso. Você disse muito bem. É papel nosso que já consegue, de alguma forma, se posicionar, apoiar essas pessoas que ainda não conseguem, apoiar essas pessoas que ainda não podem, muitas vezes, né, abertamente falar sobre isso. É isso. Eu gostei muito do que você trouxe sobre nos tornarmos uma comunidade, né? E me remete muito, me linka muito a ser de uma comunidade de terreiro, porque no terreiro é isso, a gente está um pelo outro, né? É um apoiando o outro, é um ajudando o outro. Se alguém não está bem, o outro também não está bem. Se alguém se alegra, todo mundo se alegra, né? É isso que eu passo para os meus filhos de santo, filhos, filhas e filhos, e eles também, né, me trazem isso de alguma forma. Então, o que você traz para mim é muito potente. Eu acho que sim, faz parte da nossa responsabilidade, que já consegue fazer isso, apoiar todas essas outras pessoas que ainda não conseguem. E quando a gente faz isso, quando a gente fala isso, a gente avança e eles vêm com a gente. A gente avança Exato. e eles vêm com a gente. Cada passo que a gente dá, a gente não está dando sozinho, né? Exato. E isso, Flávio, assim, para continuar aqui essa nossa fala e contribuir, Uhum, a gente precisa, esta é a palavra, tá? A gente, como comunidade, precisa se aprofundar mais na nossa temática. A gente precisa fazer um letramento maior sobre nós mesmos. E a gente precisa buscar as nossas origens. Você sabe que outro dia eu fiz um trabalho, enfim, e que eu estava apresentando um outro trabalho, um outro podcast, que não tem a ver com essa questão minha aqui do meu trabalho, do meu projeto, mas eu estava falando sobre, né, da onde vem o mês do orgulho LGBT. De onde começou isso? uhum, E você sabe que muita gente da nossa comunidade não sabe disso. Mas para uhum, resumir a história, esse negócio todo começou com Stonewall, né? Desse bar uhum, lá em Nova York, sim, em que as pessoas LGBTs eram constantemente agredidas porque a polícia fazia batidas e a polícia recriminava e a polícia prendia e todo mundo se submetia. No uhum, dia em que eles levantaram e falaram, não, peraí que você não está falando com um só, não. Você está falando com uma comunidade. E essas pessoas reagiram no sentido de se posicionar e de ir para cima, o negócio mudou. E mudou tanto que ficou histórico. Mudou tanto que até hoje, pelo mundo inteiro, a gente celebra o mês do orgulho no mês de junho exatamente por causa disso. sim, Então, sim, quando a gente volta nesse momento histórico, a gente vê que, cara, começou com um senso de comunidade. Imagina se uma pessoa levanta naquele bar em Nova York, em Stonewall, e fala: eu vou sozinho contra todos vocês. sim, Certamente não teria dado certo. sim, Agora, quando todos levantam e se entendem como comunidade, isso fica muito potente. sim, sim. Então, eu acho que assim, tem muito a ver essa questão da nossa comunidade com o senso de comunidade que vocês têm na Umbanda. E falo isso por ter presenciado, não é só alguém que olha de longe, você sabe disso, já Eu sei. estive com você. Então, eu acho que Uhum, assim, esse senso de comunidade que vocês trabalham tem muito a ver com o que a gente precisa trabalhar também na nossa sim, comunidade LGBT, sabe, Flávio? sim, eu Então, concordo. por isso que eu falo dessa potência, por isso que eu queria ter você aqui, por isso que eu queria que a gente conversasse sobre isso, Sim. sabe? Eu acho muito legal, eu acho muito legal. Eu acho que essa nossa conversa, quem tiver oportunidade de ouvir, vai sair com vontade de apoiar cada vez mais a nossa própria comunidade, se entender como comunidade, né? Mas aí também existe um ponto, né, Ale, que eu estava aqui ouvindo você dizer e pensando, né? É um processo também para a gente se libertar, se letrar e se entender como comunidade. Então, tudo que a gente recebe de estímulo, muitas vezes, é, externo,
né, estímulos externos, são estímulos muitas vezes para nos separar como comunidade, né? Então, a gente tem caixinhas dentro de uma caixinha LGBTQIAP+. Então, são diversas caixinhas, né? Gays de um tipo, gays de outro, trans de um tipo, aqui. E aí as pessoas elas se dividem completamente em caixinhas, em mini caixinhas, e essa fragmentação em tantas caixinhas só enfraquece a nossa comunidade, né? Então, entender que a gente tem que sair dessas micro caixinhas para se entender como comunidade é um processo de letramento que leva algum tempo, porque é sim interesse de todo esse sistema que ampara a nossa sociedade que nós não nos unamos, que nós não nos apoiemos, né? De alguma forma, isso também acontece quando a gente fala em gênero com as mulheres, né? E de alguma forma eu vejo um movimento muito bacana hoje das mulheres se apoiando cada vez mais, né? Eu vejo isso muito acontecendo até no mundo corporativo, né? Com grupos, com círculos de mulheres, com grupos de afinidade que acontecem e que existem dentro dessas empresas. Então, que o mesmo aconteça com a gente, que a gente se entenda como comunidade, que as nossas diferenças não nos separem, mas que essas diferenças nos unam, né? A mesma coisa também quando eu trago para a religião. Por isso que para mim eu falo com muito respeito dos irmãos candomblecistas, de outras vertentes da Umbanda, porque o que eu quero é me unir a essas pessoas. Eu acho que nós temos que nos unir, temos que nos defender, temos que aprender. E aí, sim, falando de política e política partidária, temos que aprender a votar juntos, temos que entender quem é que vai realmente nos representar, né? Porque eu acho incrível que a gente tenha hoje uma bancada LGBTQIA+, né? A gente tem a existência agora da bancada. A gente precisa de uma bancada também de povos de terreiro, porque a gente sofre uma violência e uma discriminação constante de grupos conservadores e de pessoas que fazem parte de igrejas, de partidos de igrejas evangélicas. Isso é uma realidade do nosso país. E, de alguma forma, todas as violências que os terreiros têm sofrido nos últimos anos, elas aumentam cada vez mais. Então, a gente também tem que se unir como povos de terreiro para lutar contra todas essas violências e também se posicionar e também se levantar contra toda essa violência que a gente tem sofrido, né? A gente não pode se calar. Eu não tenho, e você sabe disso, uma postura de me calar. Não. Quando a gente já falou sobre isso algumas, né, no começo da nossa conversa sobre o posicionamento político, ele passa também por isso. Eu não vou me calar, eu não vou aceitar que venham me oprimir, que venham oprimir o meu terreiro, que venham oprimir o terreiro os terreiros de pessoas irmãs. Não. A gente vai se posicionar, a gente não vai aceitar. A gente tem que contra-atacar, a gente não pode ficar numa postura passiva, né? Totalmente, totalmente. E sabe, Flávio, não tem como eu não citar a Sueli Carneiro agora nessa sua fala, porque assim, para quem não sabe, né, a Sueli Carneiro é uma filósofa brasileira brilhante, uma mulher preta, extremamente empoderada, e ela disse uma certa vez numa entrevista que eu ouvi dela, que ela dizia o seguinte, obviamente ela estava falando sobre a ótica da comunidade de pessoas pretas e negras que ela ali representa, né? Mas se você transpusar isso para qualquer outra comunidade, o recado é o mesmo. Ela fez a seguinte pergunta: você sabe qual que é o melhor jeito de acabar com um grupo, de desarticular uma comunidade? É corroendo ele por dentro. Enquanto a gente se engalfinha, não sei se a palavra é essa, uns contra os outros, enquanto a gente critica, enquanto a gente aponta o dedo falando que viado é isso, que lésbica é aquilo, que sapatão é não sei o quê, e tô usando palavras fortes aqui, eu sei disso, mas a gente precisa acordar, minha gente. A melhor maneira que estão fazendo para que a gente se enfraqueça é que a gente não se enxergue como comunidade. Exatamente. E isso a gente precisa ficar muito atento, sabe? Então, eu acho que é papel meu, seu, como pai de santo, que também tem esse papel político, que a gente se posicione, mas que a gente propague, que a gente leve esta reflexão para as pessoas. Voltando ao tema da parada novamente aqui. Porque é o seguinte, dentro da própria comunidade,
A gente escuta muitas vezes, ah, mas a parada é isso, ah, mas a parada é Uhum, aquilo, ah, mas a parada não tá fazendo o que deveria fazer. E a minha uhum, pergunta é, e o que é que você está fazendo que não tá lá se manifestando? sim. Por que que você não vestiu a sua camiseta com a sua frase, com o seu grupo e não foi para lá? A gente Sim. precisa parar de dar, desculpa a expressão aqui, munição para que nos ataquem. Quando você olha a parada, não sei se você teve a oportunidade, mas eu, enfim, por trabalhar muito com Foi essa muitas tema, vezes. né? Mas eu fiquei olhando as imagens aéreas da parada. Sim. Quando você olha as imagens aéreas da parada, Flávio, aquilo é de arrepiar. É de arrepiar. Porque a É, gente é de vê, é isso, é tanta gente, nós somos muitos, a gente precisa sim, acordar para isso. Olha o que sim. aconteceu nas últimas eleições. Tudo bem, falta muito? Falta, mas vamos lá. A gente tem um Fabiano Contarato no Senado. Uhum, A gente uhum. tem uma Érica Hilton em Brasília. Maravilhosa. A gente tem um Guilherme Cortez em São Paulo. E aí tem N outros, Luana. né? Exato. Então, assim, a gente precisa acordar para isso, porque, assim, a nossa representação política ela é muito grande. Nós Sim, podemos até ser um grupo minorizado, mas nós não somos minoria. São coisas diferentes. sim, E se a gente se entende, então assim, eu acho que tudo isso que a gente conversou aqui e pegando esse gancho da Umbanda, todo esse trabalho que você faz, é muito potente. E entendo eu que no seu trabalho, no meu trabalho, no nosso dia a dia, a gente precisa cada vez mais. Primeiro, dar a mão para essas pessoas que não conseguem ainda, sim. e é Ainda. exato. E é nosso papel político trabalhar para que essa união aconteça. Eu juro que assim, eu não quero entrar em temas políticos aqui, mas a gente É político impossível, meu amigo. não, mas eu digo Não tem político, como. político que eu digo no sentido É, partidário, né? assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a nossa vida ela é política, a nossa existência é um ato Exato. político. Você chegar aqui neste canal e nesse meu trabalho que já vai para tantos países como eu te falei e dizer eu sou um homem gay, eu tenho orgulho do meu marido, palavras suas, eu amo o Tiago, é Uhum, meu marido, isso é um ato político. sim. Então, a gente precisa acordar para isso. Por que, que eu estou trazendo esse ponto também? Vamos lá. De novo, eu não estou aqui para entrar em quem está certo ou quem está errado. Não é essa a minha discussão. Mas enquanto a gente tiver governador brigando com pessoa que já ocupou o cargo político e entrando nessa disputa, a gente está fazendo exatamente o que querem que a gente faça, que a gente se desarticule como comunidade. Sim. De novo, não estou aqui para dizer quem está certo e quem está errado. A minha questão e a minha pergunta e o meu questionamento vem muito disso. Por que, que a gente não para de brigar uns com os outros e a gente não se une? Sabe o que está acontecendo enquanto esse governador e esse ex-político estão brigando? Eu vou te dizer o que está acontecendo. Na Itália, a Meloni, primeira-ministra, está tirando dos registros de pessoas LGBT, filhos LGBTs, Sim, o nome dos pais e das mães lésbicas. É isso que sim, está acontecendo. O que está sim, acontecendo é que nos Estados Unidos as mulheres perderam o direito ao aborto. sim. E isso é muito potente. E eu posso entrar em N outras coisas aqui que estão acontecendo pelo mundo. É, e aí estou falando, assumindo a minha responsabilidade Sim, aqui. sim. Quando você vê, por exemplo, uma CPI que estão fazendo agora, que eu falei recentemente aqui no Uhum, canal e no nosso podcast, inclusive entrevistei a mãe de uma criança trans entrevistei Renata Peron, que é uma mulher trans extremamente empoderada. E o uhum. que acontece? Entrevistei Guilherme Cortez, que é o nosso deputado estadual aqui, e que assim, o que acontece quando instauram-se uma CPI na Alesp para investigar hospitais que, né, ou ambulatórios que trabalham com crianças transgênero. Não existe embasamento científico para isso. O que você faz é tirar o foco dos problemas. Exato, exato. Na verdade, é uma articulação muito sacana, desculpa o termo, mas para exatamente no final do dia, né? No final, é aquele contrato com letrinhas pequenas que no final você não sabe o que está ali, mas você na verdade está se dando mal. É isso que querem fazer, é passar a boiada, né? É tirar o foco daquilo que realmente é importante. Então vamos utilizar essas
essas brigas internas, de repente, dentro da comunidade, como você estava falando do governador, e ao mesmo tempo aqui, ó, por trás, vamos passando todas as boiadas que no final só tiram os nossos próprios direitos. Exatamente. E no fim das contas, essa história, né, do governador, alguém que olha de fora fala assim: Uhum, ah lá, se eles mesmos não se entendem, se eles mesmos estão brigando uns contra os uhum, outros, se eles mesmos estão se processando, como que eles querem respeito externo? Como que eles querem que a gente enxergue essas pessoas como comunidade? Então, Flávio, para além, né, ou sim, para juntar com tudo isso que a gente conversou aqui, não dá para fugir e nem devemos fugir desse tema de sim, política, exato, sabe? exato. Você sabe que o tema da parada do ano passado foi esse, né? Sobre o voto, sobre a consciência, Sim, sobre a escolha política que você vai fazer. E a gente tá provado que a gente é capaz de mudar esse cenário, que o nosso voto é muito importante, sim, né? sim, E que a gente pode fazer escolhas a partir dele. Então, Flávio, a gente está se encaminhando aqui para o fim do nosso papo, pelo menos esse, né? uhum, Mas eu queria te dizer muito assim, primeiro do meu orgulho em ter você aqui, perdão, e orgulho por várias razões, pelas óbvias que eu já falei aqui, mas orgulho também por ver em você essa mesma ideologia, esta mesma vontade de fazer as coisas, sabe? Eu sei que quando esse vídeo estiver aqui no YouTube, provavelmente a gente pode ler muitos comentários de gente falando A ou B, mas fato sim, é que quem fala muito e não faz, para mim não tem valor. Então, sim, assim, a gente está fazendo e eu fico muito orgulhoso de ter você aqui. Espero que muitas pessoas possam se beneficiar desta nossa fala. Entendo que o que você trouxe aqui hoje é também um grande convite para esta quebra de paradigmas com relação às religiões de matriz africana, mas também é um grande convite para a gente falar sobre o preconceito que está em todos os lugares, em todas sim, as sim, manifestações, tá? Então, assim, sim. ficaria horas aqui te agradecendo, mas vou abrir aqui para você deixar as suas considerações finais, falar com as pessoas aqui. E é isso, meu amigo, senão eu vou fazer 15 horas de podcast aqui. Ale, eu quero aproveitar esse momento também para poder convidar pessoas que queiram circular, né, no nosso terreiro, aproveitando o nome do seu canal, convidar essas pessoas para que possam nos conhecer também, né? A gente está no Instagram, quem quiser conhecer um pouquinho mais com @Umbanda de Oxóssi. E esse é um espaço, sim, completamente aberto para as pessoas da nossa comunidade, para que elas possam ter um espaço seguro, um espaço inclusivo, onde elas possam celebrar a si mesmas, celebrar a sua ancestralidade, celebrar os seus orixás e celebrar a Olorum, né? Foi um prazer para mim, eu acho que espaços como esse, né, eles precisam ser ocupados por pessoas da minha religião e de outras religiões de matriz africana também, porque é importante que a gente fale, que a gente se mostre, que a gente diga o que a gente pensa. Foi um prazer. Todas as vezes que você me convidar, eu estarei aqui de braços e coração abertos, de verdade. Querido, eu que fico imensamente feliz de verdade, isso não é uma rasgação de seda, basta a gente acompanhar todo o processo que foi aqui ao longo da nossa conversa. Eu fico muito feliz novamente, muito honrado de você estar aqui. Vou deixar já um convite que aí já gera uma cobrança, que é o seguinte, para o senhor Tiago estar com a gente aqui também numa próxima conversa, que seu Sim, marido é um historiador brilhante sim, ele vai adorar. e a Sim, gente precisa ter mais espaços como esse. E aí, sim, Flávio, assim, no fim da nossa conversa aqui, pelo menos dessa de hoje, eu acho que fica um recado muito importante também, que é o seguinte, de novo, né? Nós somos muitos. Vamos acordar para isso. Vamos nos entender como comunidade, porque é o que sim. de fato nós somos. Eu espero. Axé. Axé, olha, eu já ia falar, espero que tenhamos muito axé, já tinha aprendido, olha. Me antecipei. E eu espero que a gente consiga, que esse axé, que era isso que eu ia dizer Aham. agora, se espalhe agora para todas as pessoas que estão ouvindo, Sim, vendo, que estão acompanhando a gente aqui sim, agora, mas que assim seja. que principalmente isso se torne uma força, um motivo, um estímulo para que as pessoas possam lutar com tudo isso que a gente falou aqui hoje, tá? E eu tô extremamente feliz, espero te encontrar numa próxima oportunidade, então um beijo grande para Eu você. espero a sua visita também, viu? Com certeza, o meu retorno, né? Porque já Isso, fui, e o então seu retorno. vou só voltar.
É isso. Bom, Obrigado. imagina, para você que acompanha aqui o nosso trabalho, eu novamente quero deixar este recado de agradecimento. Muito obrigado por você que está aqui, que está acompanhando a gente pelo YouTube, que acompanha o nosso trabalho também através das nossas redes sociais, que acompanha o nosso trabalho através das plataformas de streaming. E como a gente agora está no YouTube, Flávio, eu também vou deixar o convite aqui para as pessoas. Olha, se inscrevam. Ativem lá o sininho que está aqui, porque com isso o algoritmo do YouTube vai entregar esse conteúdo para muito mais pessoas e a gente vai conseguir fazer com que as vozes do Flávio e de outras pessoas que passaram por aqui cheguem cada vez mais longe. Então, muito obrigado novamente, minha gente, e até o nosso próximo encontro.